Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Nesse episódio, vamos falar de natureza. Na verdade, natureza como um antídoto, um remédio, né? Isso. Eu sou Vânia Góes, jornalista, apresento o Tchau Bela podcast ao lado da Isa Deson, minha fiel companheira de pautas, tendências, pesquisas e previsão de futuros. E aí queria começar falando que, ao contrário de outras civilizações milenares, a sociedade ocidental se firmou pela distinção daquilo que foi considerado até então dois grandes opostos. De um lado, a natureza, e do outro, a cultura. Ou seja, aquilo que foi criado naturalmente e aquilo que foi criado pelos homens. Mas essa divisão tem um culpado, né? Na minha modesta opinião. Genial, porém culpado, porque o Descartes criou essa teoria de dualismo cartesiano que fez a gente separar corpo e mente, como se a mente fosse algo superior, não físico, enfim. E para mim essa relação de distanciamento entre o que é natural e animal também tem a ver com um distanciamento do nosso corpo um pouco, né? Completamente. E aí, para vocês poderem desconstruir um pouco do que Descartes começou a indicar, a gente traz aqui, vou trazer 3 autores que eu acho que valem a pena, 4 na verdade, para a gente citar, que vão orientar muito o que a gente está falando aqui, pode ajudar vocês a continuar, né, a pesquisa depois. Não dá para falar desse tema sem falar de Ailton Krenak, um dos maiores filósofos brasileiros vivos hoje. Eu acho que o pensador Stefano Mancuso, ele já é declaradamente o meu crush literário. Sim, ela sempre fala dele, vocês viram, né? Tanto quanto a Kim Kardashian, o Mancuso aparece aqui. E ele se considera o pai da neurociência vegetal, ele estuda o comportamento de plantas, como que as plantas viajam, como que as plantas se comunicam, etc. Acho que vale também olhar para o Eduardo Kohn, que escreveu Como a Floresta Pensa. E tem o belíssimo A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlenbein, que também tem uma versão documentário gratuita disponível no YouTube. Ou seja, a gente ultrapassar e entender que a natureza pensa, raciocina, faz coisas tão avançadas quanto esse cérebro supostamente superior que nos habita. Sim. E um dos termos interessantes que a gente viu nascer nos últimos anos para explicar essa falta de conexão entre a gente e a natureza é déficit de natureza. Mas por que será que, inclusive, pesquisadores das maiores universidades do mundo estão olhando para essa relação? Acho que a gente está entendendo que a gente é a natureza, né? Primeira coisa, porque quando fala natureza e cultura, bota a gente de um lado e a natureza do outro, parece que a gente não é bicho, a gente é bicho. Descartes. E é tudo uma coisa só, né? A gente vive o mesmo ecossistema, é um ecossistema que se retroalimenta, a gente não é o topo de uma cadeia nenhuma, muito pelo contrário. Então, aprender, pensar, construir comunidades, a gente hoje aprendeu que não são assuntos exclusivamente humanos, né? Sim, isso faz parte de uma inteligência da natureza, que inclusive tem episódio nosso falando disso, sobre biomimética, tecnologia viva. E a gente depende de natureza para tudo, né? Tudo mesmo, né? Inclusive para o nosso equilíbrio físico, mental e emocional, né? Que é sobre isso que é o episódio de hoje. Então, antes de vocês acharem que a gente vai falar desse assunto olhando para 2 extremos, tipo, de um lado a comunidade hippie no mato, né? Do outro lado o wellness refinado, estilo White Lotus. Saibam que o contato com o ar livre já é prescrição médica de saúde pública em alguns países. Isso mesmo. Médicos, por exemplo, na Nova Zelândia, foram um dos primeiros a colocar esse contato com a natureza num protocolo no final dos anos 90, e ele já é parte das ações de saúde pública do governo. No Japão, os médicos recomendam desde 82 o Shirin-yoku, que é banho de floresta, que nada mais é do que você passar um tempo na natureza, de preferência com presença integral, não sentar num banquinho no parque e ficar no celular, né? Exato. E uma curiosidade, o Shinrin-yoku... Não sei se eu falei certo antes, falei? Desculpa. Não sei, a gente não vai saber falar direito. Alguém pode corrigir a gente, tudo bem. Vai. Ensina pra gente que a gente é alunas ávidas de qualquer coisa. Mas o fato está que esses banhos de floresta, né, eles são uma prática milenar.
Mas isso entrou como prescrição médica imposta pelo governo japonês em resposta à epidemia do estresse, ansiedade, e desde então demonstrou que reduz a pressão arterial, a taxa de pulso, diminui os níveis de cortisol e a frequência cardíaca, ou seja, tem comprovação. O Canadá passou a prescrever passeios a parques nacionais desde 2020. Tem uma médica, Melissa Lam, que fez um estudo que examina os níveis de cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, na saliva das pessoas após uma experiência na natureza. E, depois de uma quantidade específica de tempo fora, esses índices caíram rapidamente. Não duvido nada, gente. E o que é interessante, que desde então são 5.000 profissionais de saúde em 5 províncias que estão inscritas dentro desse programa que foi lançado, que chama PARCS, mas ele tem uma brincadeirinha, é PARX, em parceria com os parques do Canadá. Então, cada paciente pode ter acesso ao Parque Nacional por 1 ano quando tem essa prescrição. E aí estamos vendo Estados Unidos, Inglaterra e Coreia do Sul seguindo esses exemplos, porque todos começaram a instituir essas leis nos últimos 2 anos. Claro que a pandemia deu um empurrãozinho. Sim. Não é novidade que a gente ficar perto da natureza faz bem. A diferença é que agora a gente tem estudos quantificando e qualificando esses benefícios. Um deles foi feito pela Mind, que é uma plataforma britânica voltada para a saúde mental, que diz que 95% dos entrevistados de um dos estudos disseram que o humor melhorou depois de passar um tempinho ao ar livre. E teve uma matéria no ano passado na revista New Scientist que falou de pesquisadores que trouxeram que além da redução de estresse, também melhora o sono, aumenta a atenção, né? Um ativo cada vez mais valioso hoje em dia. Exato. A memória, a criatividade e tudo isso porque ajuda a liberar as endorfinas, que são então os hormônios da felicidade. Sim. Nesse sentido. Mas para além dessas prescrições que funcionam para todo mundo, as chamadas prescrições verdes também estão sendo cada vez mais utilizadas para complementar tratamentos médicos ligados à pressão alta, diabetes, doenças pulmonares e dores crônicas. E aí tem uma pira, né, que a gente aprendeu na revista Health, num artigo do Douglas Broom, que foi publicado no ano passado, que contato com micróbios treina o nosso sistema imunológico e reforçam as comunidades microbianas em nossa pele, vias aéreas e intestinos. Então tá tudo interligado e essa troca é saudável, né? A partir da infância, inclusive. A relação entre natureza e dores crônicas também é super interessante. Tem um artigo chamado How Does Nature Impact Our Well-Being? Dizendo que a gente é geneticamente programado para encontrar árvores, plantas, águas e outros elementos. Por isso que a gente, em geral, é absorvido meio por cenas de natureza e a gente acaba meio distraído da dor e do desconforto. Ou seja, quando você olha aquela telinha de fundo, de paisagem, tem fundamento, faz bem. Mas abraçar uma árvore também tem fundamento. Parem de achar que é uma coisa hippie. Abracemos árvores por aí. Eu amo, eu super recomendo, eu sempre falo. As pessoas me acham meio louca, mas eu ainda não sabia de todos esses dados, mas já sabia que funcionava. Mas já sentia. Exato. É inato. A gente só fica procurando dados, mas as respostas já existem. Vou trazer mais teorias que a gente foi aprendendo ao longo dessa história. Então, os radicais livres que produzimos têm um desequilíbrio de elétrons na sua composição. Calma que eu vou falar de elétrons. E aí, para neutralizar, eles podem se conectar e meio que roubar elétrons livres de uma célula saudável. E aí ele danifica, né, e provoca efeitos de inflamação. Esse é o drama do radical livre. E como a Terra mesmo, não o globo, tem um suprimento infinito de elétrons livres, o contato com a Terra, né, para os pais de plantas aí, ela ajuda a neutralizar os radicais livres sem comprometer as células. Ou seja, é toda uma troca que é invisível, porém muito saudável. Um dos defensores do assunto é o Clint Ober, que se deu conta que as instalações elétricas precisavam ser subterrâneas para que a Terra, né, segurasse essa carga de eletricidade estática delas e equilibrasse tudo. Isso, gente, é aterrar. Pôr o pezinho na terra por meia hora. Não tem comprovação científica que muda tudo, mas a gente sabe que muda tudo. E os americanos são tão do consumo que eles criaram produtos para isso. Então, nos Estados Unidos, existe tapetinho
que você põe o pé para aterrar, existe cobertor para você aterrar e fazer essa troca de íons e elétrons enquanto você dorme. Pra você fazer isso em casa. Mas é muito triste que a gente tenha que comprar um tapetinho para aterrar, né? Vai meditar no parque. A gente tem que defender algum contato com a natureza e área verde, mesmo se você, como eu, mora aqui em São Paulo, que, enfim, não é tão fácil, né? Além das prescrições verdes, outro termo interessante que vem sendo usado é saúde azul, que tem a ver com estar perto de rios, estar perto do mar, porque isso também aumenta o nosso bem-estar emocional. Tem uma instituição britânica, a Sea Sanctuary, que combina atividades marinhas e terapias para apoio a quem está passando por processos difíceis ou buscando mais saúde mental. E autores como do The Surprising Benefits of Blue Spaces, que foi publicado no ano passado, que acreditam que espaços azuis como esses que eu mencionei podem ser ainda mais benéficos do que os verdes. Mas se a gente não tem nem parque, né, gente, para aterrar, imagina mergulhar. Tem até reportagem no BBC falando disso, só para vocês entenderem que não é só uma pira. Tchau, Beliana. E a hipótese é que ir à beira do mar, por exemplo, já que lá é carregado de íons negativos, parece que essas moléculas têm um efeito positivo nos nossos níveis de serotonina, de felicidade química mesmo, né? E além disso, o ar geralmente é mais puro graças à presença de microalgas, ou seja, toda uma inteligência e tecnologia natural. Tem uma iniciativa europeia que combina, enfim, esforços de vários países, que chama Blue Health Project, que também estuda esses benefícios para a saúde física e mental. E no site é muito interessante, porque eles têm vários artigos e estudos que analisam isso, mas eles também têm ótimos insights sobre como a gente pode pensar projetos urbanísticos e repensar cidades pensando em infraestruturas que talvez até construam artificialmente, por exemplo, lagos ou espaços para que a gente fique mais próximos da água. Não tem como defender o carioca, mas aqui eu tenho que defender que, apesar daquele caos insano, certamente o fato de viver cercado de montanhas, verde e praias dentro de uma cidade faz com que as pessoas vivam de forma menos estressada, né? Mas agora, além de prescrição verde e saúde azul, tá pipocando um monte de termo por aí, né? Vamos decorticar um pouquinho isso? Vocês podem cruzar com termos como biofilia, que é esse amor pela natureza que inspira design, inspira arquitetos e projetos urbanísticos. Naturopatia é um termo que também está em alta, que é uma forma da gente olhar para o nosso corpo e aprender a manter a nossa saúde baseando tudo em prevenção, estimulado por terapias e medicamentos naturais. Ecoterapia, que pode ser jardinagem, horticultura, terapia assistida por animais. A gente sabe que isso é super benéfico para um monte de gente. Crianças autistas, com deficiência, que têm TDAH e brincam na natureza. Ecoterapia tem a ver com isso. Acampamentos terapêuticos, parquinho, tudo que a gente faz criança sendo usado de forma terapêutica, né? Super, apesar de ser uma pauta que tem um tempinho para nós pesquisadoras assíduas, o que a gente vê é que começa a ganhar mais popularidade agora, né? À medida que aparecem cada vez mais evidências dos seus benefícios. Então, tem um artigo que chama How to Practice Ecotherapy, ou como praticar a ecoterapia, que saiu em 2022, que afirma que os efeitos são cumulativos. Quanto mais tempo você passar no ambiente verde, melhor. Quanto maior a frequência, também melhor. E aí a gente começa a ver hotel, spa, centro terapêutico, tudo isso que trabalha o princípio da ecoterapia. E o número de pessoas, e aí tem um foco geração Z e millennial, que estão precisando, né, tirar mais tempo, gastar mais dentro desses espaços e experiências, também só cresce. É só uma pena que a gente tenda a pensar em contato com a natureza desse jeito meio glamuroso, né? Como se você tivesse que ir para um spa nas Maldivas. Uma tristeza, gente. Para relaxar em contato com a natureza. O ideal é que as nossas cidades fossem projetadas ou repensadas para que todo mundo tivesse uma área verde próxima de casa para ter contato com a natureza de forma mais democrática. É só pensar como aqui em São Paulo, por exemplo, a concentração de parques é muito mais próxima ao centro. A periferia sofre muito sem ter áreas de lazer, quiçá áreas verdes. E olhando
para as regiões periféricas, a gente também tem um monte de projetos, por exemplo, em São Paulo, de parques que ainda não saíram do papel. Mas talvez haja uma luz no fim do túnel. Esse ano, a Prefeitura de São Paulo firmou uma parceria com a ONU. Eles têm um projeto chamado ONU Habitat, para promover melhoria em 111 parques da capital paulista. O projeto chama Viva Verde, SP, e tem como objetivo alcançar uma certa igualdade na distribuição espacial e acessibilidade de áreas verdes na cidade. Tomara que saia do papel, estamos de olho. A gente também vê iniciativas em outros lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trust for Public Lands acaba de concluir um projeto de 7 anos para mapear parques americanos com o objetivo de identificar quais cidades precisam de mais áreas verdes por perto. Então, isso tem tudo a ver com o poder público também, né? Ou seja, ajudem a gente a cobrar as instituições públicas e os programas institucionais das cidades a adotarem programas que incentivem e conscientizem sobre a importância do contato com a natureza, gente. Vamos espalhar esse bilhete. A gente está falando de iniciativa pública, mas esse assunto está tão quente que tem mobilizado até as empresas a repensarem como são os seus espaços de trabalho, né? Pois é, a Florence Williams, que escreveu um livro chamado The Nature Fix, A Dose de Natureza, diz que as companhias privadas estão cada vez mais conscientes do desejo dos funcionários a ter acesso, né, a espaços verdes. Para ela, segundo ela, os jovens estão exigindo experiências ao ar livre de alta qualidade, não é assim um canteiro, né? Não, gente, a gente quer paisagismo, a gente quer jardim, a gente não quer mesinha de ping-pong em startup moderninha, entendeu? A gente quer o quê? Pôr o pezinho na terra. Pois é, e como nos lembram os pesquisadores da Universidade de Chiba, no Japão, ao longo dos 7 milhões de anos de evolução humana, menos de, estão prontos, 0,01% foi gasto em ambientes modernos. E 99,99% desse tempo foi vivendo e trabalhando em ambientes naturais. Ou seja... Bem na nossa vez, ficamos sem terra para botar o pezinho, né? Não, gente, milênio não tem nada de bom, desculpa. Difícil, viu? Enfim, espero que isso te inspire a passar um tempinho ao ar livre, com mais qualidade, mais presença, porque sim, tem muito impacto sobre a nossa saúde. Dizem os médicos que 2 horas semanais já tem resultado. Então, experimenta fazer isso com presença. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso patrocinador master. Estamos vestindo BDLN, estampadíssimas, cores da natureza. Total. Os nossos episódios têm pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. O roteiro é feito pela Katrina Karta-Kovarik. A trilha sonora é do Alex Batista. A direção de arte é da Núbia Lima. A gente conta com produção executiva da Agência Arara e da Space House, que tem muita paciência com a gente. Quinta-feira tem mais. Bota esse pezinho aí na grama e conta pra gente como foi. Obrigada pela companhia. Até. Tchau, Bela!